Eu perdi tudo e essa foi a minha maior conquista. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Prontos para mais uma reflexão nessa quarta-feira, meio de semana. Eu espero que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tudo que diz respeito a você seja muito, ricamente abençoado. Esse é o meu desejo para você. Quero pedir para você, desde já, se inscrever no nosso canal, é muito importante isso. Ativar o sininho para receber as nossas notificações. Sempre que um vídeo novo for lançado, você recebe em primeira mão a notificação. Deixa o seu like ou o seu dislike, não tem problema. E compartilha com as suas amizades, os seus contatos, suas redes sociais, no WhatsApp, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. Amém? Vamos refletir um pouquinho hoje na palavra do Senhor? Eu estava pensando aqui nessa relação com Jesus Cristo. Como que pode alguém chegar ao ponto de dizer assim: eu perdi tudo e essa foi a minha maior conquista? Perder tudo. Como que pode isso? Que loucura é essa? Perder tudo e essa é a maior conquista da minha vida. Tem um texto que a gente encontra lá em Filipenses, no capítulo 3, eu queria ler com vocês. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, onde Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está dizendo para nós aqui que tudo aquilo que era lucro para ele, fama, poder, riqueza, glória, status, posição, tudo que um homem pode almejar, ter nessa vida, Paulo considera como perda e lucro o perder essas coisas para ganhar a Cristo. E a gente começa a entender algo aí que, para nós, ser humano, é muito complicado. Num mundo onde o que se valoriza é quem eu sou, qual a posição que eu ocupo, o meu cargo, poder, aquilo que eu tenho, as minhas posses, isso é o que o mundo prega. E Paulo está dizendo que para conquistar a plenitude em Cristo, ele considerou todas essas coisas como perda. Sabe, no mundo onde ter, ser, parecer é o que está em alta, eu começo a entender que, a menos que Jesus seja o meu tudo, eu não tenho nada. Olha que loucura isso. A menos que Jesus seja o meu tudo, eu não tenho nada. Eu entendo que, às vezes, a gente precisa chegar no nosso limite para entender que Jesus nos basta. Jesus é o nosso tudo. E eu vejo isso numa passagem com Maria de Betânia. Eu estava estudando um pouquinho sobre essa mulher, a irmã de Marta, a mesma que
ficou quedada aos pés de Jesus a ouvir os ensinamentos. Teólogos acreditam que ela tinha no máximo 20 anos. E quando eu coloco isso na balança, eu me admiro mais com essa mulher. Porque tem uma passagem que a gente encontra lá em Mateus 26, a partir do verso 6, que diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? E se a gente for ver um texto paralelo, a gente vai descobrir que quem falou isso foi Judas, aquele que depois iria trair Jesus. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha que bonitinho, que santo. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Sabendo que ali estava o Filho de Deus, que em breve seria morto, essa mulher pega o que ela tem de mais precioso, esse bálsamo caríssimo, e lança sobre Jesus. E com essa atitude eu entendo que ela esteja dizendo: Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Ele é o que tem de maior valor nesta casa. Render-se a Jesus é a atitude mais nobre da nossa parte. É a atitude que demonstra o quão importante Ele é para nós. Enquanto Jesus não for o nosso tudo, nós não teremos nada. Às vezes a gente está preso às coisas desta vida, querendo conquistar fama, poder, glória, dinheiro, e não entendemos que nós só seremos plenos de conquista quando o nosso maior tesouro for o próprio Senhor Jesus. Sabe, eu tenho visto que como noiva de Cristo, nós estamos amando mais as coisas desse mundo do que a volta do noivo. Sabe, uma noiva, ela precisa ansiar pela vinda do seu noivo, porque é ele que completa ela. E nós, como noiva de Cristo, eu vejo que nós estamos perdidos em deleites, em prazeres que nunca vão nos saciar a alma. Somente a presença do noivo é capaz de nos dar a plenitude, a alegria, preencher todo o nosso vazio. Somente quando Jesus for o nosso tudo, é que aí sim nós seremos completos. Antes disso, nós não temos nada. Jesus precisa ser o nosso tudo. Interessante que outro dia eu estava comentando com um irmão sobre a volta de Jesus, sobre esse anseio de estar com ele para sempre. E esse irmão falou assim: Não, irmão, agora não, dá um tempo aí. Não volta agora não, Jesus. Eu tenho alguns projetos ainda para executar, para realizar. Eu tenho uma filha para casar. E eu fico pensando, talvez ele não tenha compreendido o tamanho, a profundidade do que é estar com Cristo. Nós estamos amando muito as coisas desse mundo, estamos nos perdendo nas coisas que o mundo pode nos oferecer: riqueza, fama, poder, status, posição, glória. Não,
Nós só seremos completos quando Jesus Cristo for o nosso tudo de fato. E tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, quando a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 14. Olha que texto profundo. Veja se isso não mexe com você. Paulo, aquele que disse que perdeu tudo e considera isso como vitória, como conquista, ele diz assim em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, e isso é a igreja, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui está a chave de uma vida plena, de uma vida de vitória. Ora, aquele que é poderoso, verso 20, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, a menos que você chegue no ponto de Jesus Cristo ser o seu tudo, você vai estar ainda vazio. Jesus Cristo precisa preencher todas as lacunas, todos os espaços vazios do nosso ser. Não tente preencher isso com conquistas mundanas. Não que elas não sejam necessárias. Sim, elas têm o seu valor. Mas não ponha nisso a sua confiança, a sua esperança. Ah, quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz, eu vou ser pleno. Não. A sua plenitude, como a gente acabou de ler, ela é fruto de conhecer Jesus Cristo em sua totalidade. Então, invista tempo em conhecer mais dele, em ter mais dele. Se encha da palavra, busque ele em oração, em intimidade de companhia. Porque só assim, quando você estiver cheio de Jesus, você vai perceber que você tem tudo. Porque ele é o nosso tudo. Nós fomos criados por ele, para ele. O ser humano tem um vazio dentro do peito que só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Não busque nas coisas desse mundo a glória, a plenitude, a alegria. Você não vai encontrar. Isso é fútil, é vazio. Ao contrário disso, busque conhecer a Jesus em sua plenitude, em sua totalidade. Deixa ele preencher todo o vazio que assola a sua alma. E só então você vai ver o quão rico você é. Mas para isso você precisa perder tudo. E ele vai te levar nesse ponto, de fazer você entender que ele precisa ser o seu tudo. Só ele é capaz de preencher todos os vazios que incomodam a sua alma. Não busque fora dele, você não vai encontrar. Você vai perder tempo. Busque ele e sua totalidade. E ele vai te dar a plenitude e a alegria que você tanto busca. Pensa nisso. Que o Senhor te abençoe.